gente, boa tarde a todos. Vamos começar aqui, né? Eu tô gravando, tá? Aí depois, quem chegar atrasado, vê o comecinho depois. Ó, a gente tinha visto na última aula o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um cubo da soma, né? A mais B elevado ao cubo. Então, é o cubo de uma soma de dois termos, tá? Então, como que eu faço isso, né? Eu multiplico A mais B vezes ele mesmo 3 vezes. Aqui no livro, ó, tá assim, né? Ele colocou o A mais B vezes A mais B ao quadrado, que eu posso fazer também. Aí, como a gente sabe, né, que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, então, né, aplicou a distributiva aqui, e aqui somou os termos semelhantes, tá certo? No cubo da diferença, ele vai dar os mesmos termos lá na resposta final, só que vai ter os dois sinais de menos aqui, ó. Então, quando é o cubo da soma, né, que nem aqui em cima, ó, é tudo positivo, ó, tá vendo? Tudo positivo. 3 sinais positivos. E aqui embaixo são 2 negativos e 1 positivo apenas, tá certo? Mas aqui a gente tem que, né, fazer mesmo a conta. Por exemplo, ó, deixa eu fazer esse aqui, ó, só para dar uma linkada aí na última aula. Ó, 5x menos 2 ao cubo, né? Então, o que está aqui, 5x menos 2 ao cubo. A gente sabe que tudo que está elevado ao cubo é ele vezes ele mesmo 3 vezes, né? Ele aparece 3 vezes, certo? Então, isso aqui eu vou desenvolver assim, olha. 5x menos 2 vezes 5x menos 2 vezes 5x menos 2, certo? Eu multiplico ele por ele mesmo e ele aparece 3 vezes, tá? Da mesma maneira que eu vou fazer, por exemplo, 2 ao cubo, né? Eu faço 2 vezes 2 vezes 2. Desculpa a letra aí, gente, porque eu tô... A gente aqui é meio cruel, né? Mas aí, o que eu faço primeiro? Eu não multiplico tudo de uma vez, né? Eu multiplico dois fatores primeiro, né? O 2 vezes 2, aí o resultado 4, eu multiplico com o terceiro fator aqui que ficou esperando ele, né? Ficou esperando o produto de 2 vezes 2, aí deu 4. Aí agora sim eu multiplico o 4 com ele, que eu chegaria lá no 8, certo? Aqui eu faço a mesma coisa, olha. Eu vou multiplicar esses dois primeiro, e o resultado, o produto disso aqui, aí eu multiplico com esse outro 5x menos 2 que está ali esperando. Mas para isso, como que eu vou fazer essa multiplicação de 5x menos 2 com 5x menos 2? Eu tenho que me lembrar que aqui dentro, né, esse sinal de menos, ele separa um monômio de outro, separa um termo de outro. Então eu tenho dois termos aqui dentro, olha. O 5x é um termo e o 2 é outro termo. E aqui é a mesma coisa, eu também tenho dois termos. Então, eu estou multiplicando dois termos com dois termos. É como se fosse, assim, por exemplo, uma semifinal de um campeonato, entendeu? Campeonato de futebol, e eu tivesse 4 times, né? Então, num primeiro grupo teria 2 times e num segundo grupo teria 2 times também. Então, esse time vai jogar com esse e depois esse time joga com esse também, tá? E aí a mesma coisa acontece com o 2, ele também joga com os dois ali, né? No caso aqui eles vão multiplicar. Então, olha, quando eu for multiplicar 5x vezes 5x, eu tenho que me lembrar do seguinte, primeiro sinal, depois número, depois variável, tá? Como os dois são positivos, eu não preciso me preocupar com o sinal, porque vai dar positivo mesmo, né? Então, o que eu faço? 5x vezes 5x, o que dá aqui, gente? 25x ao quadrado. 25x ao quadrado. Quando eu faço 5x vezes 5x, primeiro eu faço 5 vezes 5, aí dá 25. E depois eu multiplico x vezes x. E x vezes x dá x ao quadrado, tá? Quanto mais exercício vocês fizerem, mais vocês vão guardar isso, vocês nunca mais esquecem, tá? Não vai confundir x mais x com x vezes x, tá? X mais x dá 2x. E x vezes x dá x ao quadrado.
Aí depois eu vou multiplicar o 5x com o menos 2. Aí o que que dá? Menos 10x. Menos 10x. Agora sim eu tenho que me preocupar com o sinal, porque o 2 é negativo, né? Então, o mais do 5x com o menos do 2 fica menos, tá? 5x vezes 2, né? Você multiplica o número com o número, 5 vezes 2, 10. Aqui no meio, olha, como os termos são iguais, vai repetir no meio, né? Vai dar menos 10x também, certo? Porque eu vou fazer menos 2 vezes 5x. Então, menos 2 vezes 5x também dá menos 10x. E por último, menos 2 vezes menos 2. O que que dá aqui? Mais 4. Mais 4. O menos com menos dá mais, e o 2 vezes 2 dá 4, tá? Só que aqui, gente, eu tenho 4, resultou num produto, né, num polinômio de 4 termos, ó, certo? Os sinais de mais e de menos separam os termos, tá? E eu vi que tem termos semelhantes aqui. Então, eu vou somar esses dois termos semelhantes para dar uma simplificada, né? Para ficar só 3 termos, que é o máximo que eu posso fazer aqui. Então, o 25x ao quadrado eu repito. O menos 10x menos 10x eu vou somar. O que, que vai dar? Menos 20x. Menos 20x. E o mais 4 eu repito, tá? Agora, isso aqui eu vou multiplicar com esse 5x menos 2 que ficou lá sobrando. Ele estava só esperando, né, dar o produto ali daquela multiplicação daqueles dois, e agora ele vai multiplicar. Só que eu não posso deixar desse jeito. Se eu deixar desse jeito, vai parecer que apenas o 4 está multiplicando, ó. E não é verdade, né? Eu tenho que multiplicar todo o polinômio aqui, ó. O 25x ao quadrado, 20x mais 4, e com o segundo parênteses, tá? Então fica assim, ó. Aí, se eu quiser trocar a ordem, eu posso trocar a ordem, tá? Eu gosto de colocar o que tem menos termos na frente. Mas se eu quiser deixar assim também, dá na mesma. Eu vou multiplicar o 25x ao quadrado primeiro, ó. Ele vai multiplicar com 5x e depois vai multiplicar com o menos 2. Aí, quanto que dá 25x ao quadrado vezes 5x? 125x ao cubo. 125x ao cubo, né? Primeiro eu multiplico número com número, depois variável com variável. Então, 25 vezes 5 dá 125. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Agora, 25x ao quadrado vezes menos 2. Que dá? Menos 50x ao quadrado. Menos 50x ao quadrado. Então, tem o sinal de menos, eu tomo cuidado, né? O 25x ao quadrado é positivo, 2 é negativo, mais com menos dá menos. 25 vezes 2, 50. E o x ao quadrado, eu repito. Agora é a vez do 20x, ó. O 25x ao quadrado já multiplicou os dois lá do outro parênteses. Agora é a vez do 20x. Então, eu vou pegar o 20x e vou multiplicar com 5x e depois com o menos 2. Quando eu fizer menos 20x vezes 5x, o que, que vai dar? Menos 100x ao quadrado. Menos 100x ao quadrado, tá? O 20x ele é negativo, o 5x é positivo, então menos com mais dá menos, 20 vezes 5 dá 100, e x vezes x, x ao quadrado. Sinal, número, variável. Agora, o menos 20x, eu vou multiplicar com menos 2. O que, que dá? Mais 40x. Mais 40x. Ítalo arrebentando aí, como sempre. E por último, eu tenho o mais 4 aqui, olha. Então, o mais 4 vai multiplicar com 5x e depois com menos 2. Mais 4 vezes 5x, o que, que dá? Mais 20x. Mais 20x. E por último, o mais 4 vezes menos 2. Menos 8. Menos 8. Não tem variável nenhuma, porque eu multipliquei número com número. Agora, eu vou ver, né, não dá mais para fazer a multiplicação, é como se fosse uma expressão numérica. Primeiro eu faço a multiplicação, acabou a multiplicação, não tem divisão, não tem multiplicação, agora eu vou somar. Só que eu só vou somar os termos semelhantes, tá? Eu não posso somar x ao cubo com x ao quadrado, nem com x. Então, quem são os termos semelhantes? Ó, eu tenho o... Deixa eu pôr de outra cor aqui. Eu tenho o menos 50x ao quadrado, menos 100x ao quadrado, e eu tenho o mais 40x e o mais 20x, olha.
esses eu posso somar, né? X ao cubo com x ao cubo, como ninguém tem x ao cubo, ele vai repetir. Então, vai ficar 125 x ao cubo mesmo. E aí, eu vou somar o menos 50x ao quadrado com menos 100x ao quadrado. O que que dá? Menos 150x ao quadrado. Menos 150x ao quadrado. Lembrando que quando eu estou somando ou subtraindo, eu só mexo nos números, tá? Eu não mexo no expoente, certo? Só mexo no expoente quando estou multiplicando ou dividindo. Agora eu vou somar 40x com 20x. O que que vai dar? Mais 60x. Mais 60x. Ó, sinal, número e variável. E nossa, aqui ficou esquisito. E o menos 8, né, não vai somar com ninguém, repete. Ó. Então ficou isso aqui, tá vendo? Dá para fazer alguma coisa aqui? Não, não dá para fazer nada, tá? Eu só simplificaria se tivesse frações. Não tem fração, não dá para simplificar. Posso somar x ao cubo com x ao quadrado, com x, com quem não tem x? Não. Só posso somar x ao quadrado com x ao quadrado, x ao cubo com x ao cubo, x com x. Então a resposta é essa mesma, tá? A grande dificuldade da matemática do 8º ano, já falei isso para vocês, é essa parte aqui que envolve a álgebra, né? E vocês estão acostumados sempre a chegar, resolver problema de matemática e chegar lá no fim, tem um resultado. Aí chega aqui, nossa, mas isso aqui não é um resultado, né? É uma coisa inconclusiva isso aqui. Mas é assim, a álgebra é assim. E ela vai ser muito útil para vocês nos próximos anos, tá? Ela não veio só no 8º ano, vocês vão ver isso e depois nunca mais vai ver. Não é assim que funciona. Isso aqui, gente, há 20 anos, 20 não, deixa eu ver, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia isso aqui nas escolas. Vocês podem perguntar para as pessoas mais antigas aí, com mais de 50 anos, se eles viram isso aqui na escola. Não viram. Aí por que vocês acham que eles colocaram isso? Porque era importante, porque uma pessoa que ia fazer engenharia, que ia fazer uma área de exatas, né, chegava e não tinha noção do que era isso. Então eles falaram, puxa, vamos pôr na escola, né? E agora eles estão introduzindo a álgebra, né, no 6º ano, no 5º ano, devagarinho, eles já estão dando essa noção de X, entendeu? Então é uma coisa importante mesmo, né? Foram matemáticos que falaram, não, vamos colocar essa matéria, porque é uma matéria importante, precisa ter isso. Não é para sacanear aluno, tá? É porque é realmente importante. Bom, então aquilo ali que a gente viu foi um cubo da diferença, né? O cubo da soma a gente vai fazer a mesma coisa, você multiplica 2 e depois multiplica o outro. Ó, os casos de fatoração que a gente tinha visto. A gente tinha visto o quadrado da soma, cadê? Aqui, o quadrado da soma de dois termos, tá vendo? Foi o primeiro que a gente viu, né? Que era aqui, por exemplo, a mais b ao quadrado, né? Que eu só fazia a mais b vezes a mais b. Depois a gente viu o quadrado da diferença. O quadrado da diferença era o a menos b ao quadrado, por exemplo, né? Um quadrado de uma diferença, de um número vezes o outro. Um termo menos o outro elevado ao quadrado. Então eu fazia a menos b vezes a menos b, que nem está no exemplo aqui, ó, tá? Então, a quadrado da soma, quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, né? Então, ó, o produto é isso aqui, ó, é a multiplicação. Quando eu falo produto, na matemática, eu estou me referindo a uma multiplicação, tá certo? Então, o produto da soma pela diferença é o quê? É uma soma de dois termos vezes a diferença desses mesmos dois termos, tá certo? Então, por exemplo, seria o a mais b vezes a menos b. Aqui tem alguns exemplos, ó. 5m mais 2m vezes 5m menos 2n. Aqui tem outro exemplo. 5a mais 2 terços b, né? Vezes 5a menos 2b sobre 3. Aí depois a gente viu o cubo da soma e o cubo da diferença. E agora a gente vai entrar em fatoração. Isso aqui, gente, é realmente importante. Aquilo lá foi uma introdução, né, para a gente poder entender a fatoração, porque a fatoração ela vai ser o inverso dos produtos notáveis.
Eu vou dar uma expressão para vocês e vocês vão ter que, por exemplo, ó, eu vou dar A mais C, AC mais BC, e vocês vão ter que escrever isso aqui, ó. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um polinômio para vocês, né? Que nem tá ali. Ali tá assim, ó. AC menos AB, né? Aí, o que você vai ter que ver? Você vai ter que fatorar isso. O que é fatorar? Só para dar um exemplo para vocês com números. Deixa eu fazer uma fatoração aqui, ó. 36. O 36, quando vocês estavam no quarto, no quinto ano, como que vocês decompunham um número? Por exemplo, 36. Você decompõe ele assim, ó, 30 mais 6. Vocês lembram disso? A professora dava um número e você tinha que decompor ele. Por exemplo, outro número aqui, ó. Um número maior que vai fazer vocês entenderem o que eu estou falando. O 1475. Como que vocês decompunham esse número? Você fazia 1000 mais 400 mais 70 mais 5. Certo? Lembra disso? Isso aqui se chamava decompor o número, né? Só que você decompunha um número em parcelas. Você colocava aqui as unidades de milhar, aqui as centenas, aqui as dezenas e aqui as unidades, né? A gente agora vai voltar àquela decomposição, né? Só que por fatores primos, ou seja, eu tenho que ver o 36. Como que eu posso escrever o 36 não numa soma de parcelas, que nem está aqui 30 mais 6, né? Aliás, eu tenho infinitas maneiras de escrever o 36 numa soma de duas parcelas. Eu poderia colocar 31 mais 5, 32 mais 4, 33 mais 3, 37 menos 1, entendeu? Tem infinitas maneiras de escrever o 36. Mas eu quero escrever o 36 num produto de fatores, ou seja, um número vezes outro número, vezes outro número, vezes outro número, por exemplo. Entendeu? Isso é a decomposição do 36. É escrever ele numa decomposição de fatores primos, tá? Números primos, só relembrando, né? São aqueles números que possuem apenas dois divisores. Ou seja, eles só dividem por um e por eles mesmos. Então, ó, por exemplo, 36, eu poderia escrevê-lo, né? Se eu quiser escrever 4 vezes 9, por exemplo, ó, eu posso escrever, né? 36 é igual a 4 vezes 9. Só que você vai olhar o 4, ele não é número primo. Por que ele não é número primo? Porque além dele dividir por 1 e por ele mesmo, ele também divide por quem? Ajuda aí, gente. Por 2. Por 2. Ele divide pelo 2, né? E quando eu estou falando divisor, só para quem não tá lembrado, por exemplo, olha, o que é divisor, gente? Na conta de divisão, né? Eu faço isso aqui, ó. Não faço? Quando eu vou armar o algoritmo, né? Isso aqui chama algoritmo, tá? O algoritmo é a maneira da gente fazer a divisão. O 36, ele tem um nome, o 4 tem um nome, o 9 tem um nome e o 0 tem um nome. Vocês lembram o nome de alguém aqui? 4 é o divisor. Isso, o 4 é o divisor. O 9 é o quociente. O 0 é o resto. Isso. O 9 é o quociente e o 0 é o resto. Tá? Então, cada termo aqui, né, tem um nome aqui na matemática. E o que a gente vai estudar, o que vai ser importante para a gente, vai ser esse cara aqui, ó, o divisor. Então, eu quero saber quem são os divisores de 36, ou seja, quais os números que eu posso dividir o 36 e essa divisão dê exata, ou seja, dê resto zero, entendeu? Então, eu posso dividir o 36 por 4? Posso, né? Porque dá 9 e dá resto zero. Então, ele divide por 4. Então, por isso que eu coloquei 4 vezes 9, que é uma maneira de eu tirar a prova, né? É fazer 4 vezes 9. Só que esses divisores, eles têm que ser todos números primos, entendeu? Professor, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, né? Isso. Então, o que eu posso fazer? Ó? Se eu, né, aqui eu vou explicar para vocês, aqui vocês vão lembrar rapidinho, tá? Mas, de uma maneira, se eu fosse fazer assim, ó, dessa maneira que eu estou fazendo, ó, vamos transformar o 4
num produto de dois divisores, de dois fatores, desculpa. Fator, lembrando, é o número que está multiplicando, tá? Então, o que que o 4 viraria, ó? O 4, eu vou colocar aqui, ó. O que que o 4 vira? Ele vira 2 vezes 2, não vira? 2 vezes 2, ó. E o 9, ele vira 3 vezes 3. É uma maneira de eu escrever o 4, ó. O 4 eu posso escrever 2 vezes 2. E o 9 eu posso escrever 3 vezes 3. Entendeu? Só que ao invés de eu fazer isso, a gente tem um algoritmo aqui, né, uma maneira diferente de fazer isso aqui, que é a decomposição em fatores primos, é a fatoração. Então, o que que eu faço? Eu pego, vejo 36. Ele divide por 2? Sim. Então, eu divido ele por 2. Ó. Quando eu dividir 36 por 2, vai dar 18. Aí eu ponho o resultado aqui embaixo. Vocês lembram disso, né? Aí o 18. Eu vou dividir por 2, vai dar 9. Aí chegou no 9, não é número par, então não dá mais por 2. Aí eu vou tentar por 3, e por 3 dá. Aí 9 dividido por 3 dá 3, o 3 divide por 3 também dá 3, e chegou no 1, acabou a minha fatoração. Então, eu vou escrever o 36 num produto de fatores, ou seja, eu decompus o... E ficou desse jeito aqui, ó, tá vendo? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ó. Eu escrevi o 36, né, num produto de fatores, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? Essa é a maneira de decompor o 36, ó. É escrever, fatorar um número, então, seria escrever esse número, né, num produto de fatores. E se eu multiplicar 2 vezes 2, ó, vai dar 4, e 3 vezes 3 vai dar 9, e 4 vezes 9 vai dar o 36, certo? Então, o que eu fiz aqui foi fatorar o 36, certo? Fatorar um número é fácil. E agora, como que eu vou fazer para fatorar o AC menos AB? Ou seja, o que a gente viu de fatoração aqui? É escrever um número, né, num produto de fatores. Só relembrando aqui com vocês, ó, já fiz o da divisão, o da soma, né, o da adição, 5 mais 8 é igual a 13. Cada número aqui tem um nome. O 5 e o 8, eles são chamados de parcelas. E o 13, ele é chamado de soma ou adição. Certo? Na subtração, 3 menos 5 igual a 8, né? Cada número aqui também tem um nome. O 3 é o minuendo, o 5 subtraindo, e o 8, que é uma coisa importante para a gente, ele é chamado de diferença, ou seja, a diferença é o resultado da subtração, tá? Agora, quando eu estou multiplicando, por exemplo, 5 vezes 3 igual a 15, né? O 5 e o 3, eles são chamados de fatores. Fatores. E o 15, que é o resultado dessa multiplicação, ele é chamado de produto. Por isso que a gente está vendo muito isso, produto, soma, diferença, né? Tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença. É porque quando eu estou me referindo a soma, eu estou me referindo a uma adição, uma conta de mais. Quando eu estou falando de diferença, eu estou me referindo a uma subtração, uma conta de menos. Quando eu estou falando de produto, eu estou me referindo a uma multiplicação, certo? E os números que estão multiplicando, eles são chamados de fatores. E o resultado dessa multiplicação é chamado de produto. Entenderam aqui? Então, olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse AC menos AB, né, num produto de fatores, ou seja, eu vou fatorar, né, o AC menos AB. E como que eu vou fatorar? Nesse caso, a gente vai ter um fator comum em evidência. A gente vai colocar um fator comum em evidência. Por exemplo, você vai ver no AC e no AB se eles têm um fator em comum. O que é AC menos AB? É A vezes C menos A vezes B, certo? Então, vocês conseguem ver alguma coisa que os dois termos aqui têm em comum? O que o AC e o AB têm em comum? O A? Isso. O A. Muito bom, Maria Vitória. O A. Os dois têm A, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar ele em evidência,
tá? Colocar ele em evidência, colocar ele em destaque, né? Então, eu vou colocá-lo em evidência e vou multiplicar ele e vou abrir um parênteses, tá? Dentro desse parênteses agora, gente, ó, eu vou fazer o contrário. Essa distributiva vai ter que dar isso aqui, ó. Então, aqui dentro vai ter um termo menos outro termo. Entenderam? Então, você vai ter que se perguntar o seguinte, ó. A vezes o que dá a C? C. Então, aqui vai ser o C, ó. A vezes C dá a C. E aqui eu já pus o menos. Então, A vezes o que dá a B? B. B. Essa daqui é a fatoração, olha. E se eu pedir para vocês desenvolverem esse produto aqui, né? A vezes C menos B, que eu vi até que tem na apostila de vocês, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o A vezes C e depois o A vezes o B. Né? Então, A vezes C dá C, aí A vezes o menos B dá menos AB. Entendeu? Então, ó, isso aqui é isso aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, uma coisa é o contrário da outra. A fatoração é o contrário dos produtos notáveis, tá? Vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. Só que nem sempre vai ser exemplo facinho assim, né? Às vezes vai ter número também, e aí começa a complicar um pouquinho. Deixa eu ver no livro que exemplo que tem aqui. Tem um AB mais BC, tá vendo? Aí ele colocou assim, A mais B vezes C, né? Porque aqui o fator que eles tinham em comum era o C, tá vendo? Os dois têm C, tá vendo? Por isso que ele colocou o C em evidência, tá? Então, ó, a expressão A mais B vezes C é a forma fatorada do polinômio AC mais BC. A seguir, vamos estudar diferentes casos de fatoração de polinômios. São 4 que a gente tem, tá? Então, a gente tem o fator comum em evidência, que é esse que a gente viu. A gente tem um agrupamento. A gente tem a diferença de dois quadrados. E a gente tem o trinômio quadrado perfeito, tá? A soma ou diferença de dois cubos não é muito utilizada, tá? Mas se estiver no roteiro a gente vê também. Aqui ele dá um exemplo, né, de fatoração de expressões numéricas. E aqui é o que interessa para a gente, ó, fatoração colocando em evidência um fator comum. Então ele dá um retângulo aqui, né? Aí ele dividiu esse retângulo aqui em 3 outros retângulos, dividiu em três partes. E aí, o que eles têm em comum aqui, ó, a área deles, né? Aqui o A é de área. Qual é a área desse retângulo de cima, ó? A área desse retângulo de cima é o 2, né? Vezes o x, tá vendo? Então, 2 vezes x, 2x, ó, é o que está aqui, tá? Aí, a área desse retângulo aqui do meio, vocês conseguem ver quanto que é? 2y. 2y. Você vai multiplicar essa medida, que é o 2, né? Ó, 2, tá vendo? Vezes a altura. Então, base vezes altura. 2 vezes y, 2y. Ele colocou aqui, ó, 2y. E essa daqui, qual que seria a área dele? 2z. 2z. É o 2 vezes o z. Então, colocou aqui 2z, ó. Aí, ele fatorou, né? Podemos também determinar essa área considerando um retângulo maior, cuja altura é x mais y mais z. Então, se eu fosse calcular de uma vez só, eu faria o quê? 2 vezes tudo isso aqui, ó. X mais y mais z, que foi feito aqui, ó. Entendeu? Então, esse é um caso de fatoração, né? Colocando o fator comum em evidência. Qual é o fator comum que os três têm? É o 2. Então, ele colocou o 2 aqui fora, em evidência. E lá dentro, ele colocou x mais y mais z. Se eu fizer a distributiva, ó, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes y dá 2y. E 2 vezes z dá 2z. Tá vendo? Aí aqui, ó, vamos fatorar esse polinômio. Ó, agora que começa a ficar legal. Aqui, olha, eu tenho 25AB2 menos 15AB3. Agora entra números também. Aí eu tenho que ver quais são os fatores do 25 e do 15. Como que eu posso ver isso, né? Só que tem que ser os mesmos fatores, entendeu? Então, uma maneira que eu poderia fazer é dividir o 25 separadamente do 15, né? Ou outra maneira que eu vou fazer é descobrir qual que é o máximo divisor comum.
né? Só lembrando, divisor é o número que fica aqui na chave, ó. Então, eu tenho que procurar o maior divisor que o 25 e o 15 têm em comum, entenderam? Uma maneira de eu fazer isso seria calcular os divisores de 25, ou seja, quais os números que o 25 divide aqui, ó, quais são os... Só lembrando que o nome desse carinha que fica na chave é divisor, né? Então, quais seriam os divisores de 25? O primeiro, alguém sabe qual que é? Primeiro divisor do 25. Primeiro, menor. 5. Tem um que é menor ainda. Que o 25 pode dividir Por 1. Todo número não divide por 1, gente? Todo número divide por 1. Se eu pegar o 25, ele não vai dividir por 1? 25 dividido por 1 vai dar 25. Aí você faz 25 vezes 1 dá 25 e sobra 0. Então, quer dizer que ele dividiu por 1. O 15 também vai dividir por 1, né? Aliás, todo mundo divide por 1, tá certo? Depois do 1 aqui no 25, qual que é o próximo? 5. Aí é o 5 mesmo. Depois do 5, tem... O que vocês acham aí? 25. 25 já. Acabou, só tem esses três, ó. Então, o 25 só divide por 1, por 5 e por 25. E o 15? Depois do 1, qual que é o próximo na sequência aí? 3. O 3. Depois do 3? 5. 5. E depois? 15. O 15. Uma coisa interessante que tem aqui nos divisores, gente, é o seguinte, ó. Quando eu pego, né, e multiplico os extremos, por exemplo, se eu multiplicar 1 vezes 15, ó, dá 15. Se eu multiplicar os dois da sequência aqui no centro, 3 vezes 5 também dá 15. No 25, a mesma coisa, ó. 1 vezes 25 dá 25. E aqui, como sobrou só 1 no meio, eu multiplico ele por ele mesmo, né? Então, 5 vezes 5 também dá 25, tá? Quando todos os números, né, a maioria deles, tem uma quantidade par de divisores. Os números que têm uma quantidade ímpar de divisores são aqueles que são quadrados perfeitos. Ou seja, o 25, ele é um quadrado perfeito. Isso significa que ele tem uma raiz quadrada exata, que é justamente aquele divisor que sobra ali, ó, que multiplica ele por ele mesmo, né? Que é o 5. Entenderam? Outro exemplo seria o 16, por exemplo. Ó. O 16, quais são os divisores de 16? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Né? E aí, se você fizer aqui, ó, 1 vezes 16, dá 16. 2 vezes 8, dá 16. E sobrou o 4 aqui no meio. Quer dizer que você vai multiplicar ele por ele mesmo. Ó. Então, ele tem 5 divisores, uma quantidade ímpar de divisores. E quando acontece isso, quer dizer que ele é um quadrado perfeito e ele possui uma raiz quadrada exata, que é justamente esse divisor que ficou sobrando ali no meio, né? Que ele vezes ele mesmo é o que dá o 16, tá? Então, deu para dar uma recordada aí o que é divisor, né? Aí, eu vou descobrir, observando aqui nos divisores de 25 e 15, qual é o maior divisor que eles têm em comum. Qual que é o maior que eles têm? 5. Os dois têm os 5 como divisores. E aí, vocês lembram que tem o MMC, né? O que vai importar para a gente agora é o MDC, ou seja, é o máximo divisor comum, certo? Então, para a gente, nesse estudo aqui, a gente vai lidar com o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor que o 25 e o 15 têm em comum, que é o 5. Né, ó, os dois têm o 5 aqui, ó, tá? Quando eles não tiverem divisor em comum, aí seriam 1, né? Sempre eles vão ter divisor em comum, mas o máximo, o maior que eles têm em comum é o 5, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o máximo divisor comum do 25 e do 15, que é o 5. Ah, esqueci de mostrar para vocês, ó. Só que outra maneira de eu calcular esse 5 é o seguinte, ó. Eu vou fazer igual eu faço no MMC, tá? Eu vou colocar o 25 e o 15 numa mesma fatoração e vou dividir os dois, tá? Então, ó, 25 e 15, posso começar dividindo por 3, tá? O 25 não vai dividir por 3, ele vai repetir. E o 15 vai dar 5.
Aí aqui eu divido por 5. O 25 por 5 dá 5 e o 5 por 5 dá 1. E dividindo por 5 de novo, aqui dá 1 e aqui dá 1. Se eu quisesse calcular o MMC, era só multiplicar 3 vezes 5 vezes 5, né? Daria 75, ou seja, o primeiro número, né, o mínimo múltiplo comum que tem na tabuada do 25 e do 15 é o 75, tem na tabuada dos dois, tá? Só que eu quero saber o MDC. Aí como que eu vou ver o MDC? Eu só vou pegar desses 3 fatores aqui, ó, só os fatores que os dois números dividiram por ele, tá? Então, por exemplo, na primeira linha aqui, ó, o 25 e o 15 dividiram pelo 3? Não. Não. O 25 não dividiu pelo 3, só o 15. Então, descarta ele. Aqui na segunda linha, o 25 e o 5 dividiram pelo 5? Sim. Sim, os dois dividiram pelo 5. Então, ele eu pego, ó. E aqui na terceira linha, os dois aqui dividiram pelo 5? Não. Não, aqui já deu 1, já era, tá? Se tivesse mais para baixo aqui, já era. Chegou no 1, pronto, não vai dividir mais. Gente, acabando o tempo, vocês clicam de novo aí, tá? Então, olha, o único número que foi divisível, que dividiu, os dois dividiram, né? Foi esse 5. Então, ele é o MDC, entendeu? Se, por exemplo, o 3 também dividisse, né? Aí eu faria 3 vezes 5, seria 15, entendeu? Mas não, foi apenas o 5 que os dois dividiram por ele. Então, apenas o 5 era divisor comum entre eles. Não tinha outro divisor em comum, então eu só pego o 5, tá? Por isso que eu coloco ele aqui, ó. Agora eu vou ver as letras. Então eu tenho, ó, eu tenho aqui o A. Bom, vamos lá continuar aqui, né? Então, olha, a gente parou aqui. Eu estou pegando aqui, ó, a parte variável, né? As variáveis do 25, tá? Que são o AB2, né? E o A3B. A3B. Agora, eu também vou pegar o MDC deles, tá? Aí, como que eu vou calcular MDC de variável, né? Complicado isso. Então, tem uma maneira que vocês já vão pegar fácil. Como que eu pegaria o máximo divisor comum? Por exemplo, ó. Gente, para de soltar o telefone. Ó, o A e o A ao cubo. Se eu fosse fatorar os dois, ó, igual eu fiz ali do 25 e do 15, ó. O A e o A ao cubo. Se eu fosse fatorar, eu dividiria pelo A, né? A dividido por A, tudo que eu divido por ele mesmo dá 1. Tá vendo? A dividido ao cubo, né? Dividido por A, dá ao quadrado. Então, tá vendo que eu já achei aqui o máximo divisor comum deles? É o A. Porque aqui já deu 1, ó. Então, se eu dividir isso por A, aqui ia dar 1 e A. E se eu dividir isso por A, ia dar 1 e 1. Então, o MDC de duas variáveis iguais é aquela que tem o menor expoente. Entendeu? Então, o MDC do A e do A ao cubo é o A. Por quê? Porque tanto A como A ao cubo conseguem dividir pelo A. Entendeu? É o máximo divisor que elas têm em comum. Agora, entre o B ao quadrado e o B, qual seria o maior divisor que eles têm em comum? É o que tem menor expoente, né? Aí fica, né, um negócio meio estranho, né? Fala, nossa, mas o máximo é o menor? Que estranho, né? Mas é porque a gente está vendo assim, qual que é o maior número, né, ou a maior variável que dá para dividir tanto o A como o A ao cubo. Né? Então, o A, o máximo que ele pode dividir é por ele mesmo, é pelo A. Agora, se eu tivesse procurando o MDC de A ao quadrado e A ao cubo, ó, né, você ia ver que o máximo que dá para os dois dividir é por A ao quadrado. Né? Os dois podem dividir por A ao quadrado. O A ao quadrado, se eu dividir por A ao quadrado, ele dá 1. E o A ao cubo dividido por A ao quadrado, ele dá A. Certo? Vocês não se assustem não, que vocês vão pegar isso aí, gente. Agora, ó, o que eu fiz? Coloquei em evidência o 5AB, tá vendo? Agora, lá dentro do parênteses, quantos termos vão ter aqui dentro? 2. 2. Aqui não tinha 2, ó. 1, 2, tá vendo? Então, lá dentro também vai ter 2. Vai ter o primeiro termo menos o segundo. Então, eu vou ter 2 termos lá dentro. Agora, eu vou me perguntar o seguinte, gente, ó. Peraí. Agora que vem a resolução mesmo, né?
eu tenho que ver o seguinte que agora, ó. O 5AB vezes o quê que dá 25AB ao quadrado? Primeiro número, depois variável. Primeiro número, que número que vocês acham? 5 vezes o quê que vai dar 25? 5. 5. Tá vendo? Ó, vamos devagar. Primeiro número. Agora vamos ver se tem A para pôr aqui. A, Não, é 5B. A. A vezes 1, né? Então eu não preciso pôr vezes 1 aqui. Então eu vou ver o B. B vezes o quê que dá B ao quadrado? B. B. Então o primeiro termo já achei, é B. 5B. Agora vamos ver lá para o segundo, ó. Eu vou ter que ver isso aqui, ó. 5AB vezes o quê que dá 15A3B. O que eu ponho aqui? 3 ao quadrado. 3A ao quadrado. Quadrado. Por que 3? Porque ó, agora faz a distributiva. Depois que você fizer isso aqui, você faz a distributiva para ver se vai dar esse resultado aqui em cima. Ó. Então, ó, primeiro número com número, ó, 5 vezes 5, 25. Beleza, tá certo. AB vezes B, né? Então vai dar AB ao quadrado. Tá certo. Agora vamos para o segundo termo, ó. 5AB vezes menos 3A ao quadrado. O mais com menos está dando o menos que está aqui, ó. Tá vendo? Está dando esse menos aqui. O número 5 vezes 3 está dando 15, tá certo? Agora eu vou para as variáveis. AB vezes A ao quadrado, ó. AB é A vezes B, né? Vezes B ao quadrado. O que é B ao quadrado? É B vezes B. Então, ficaria, se eu fosse destrinchar isso aqui, ficaria isso aqui, ó. A vezes B vezes B vezes B. Só que eu não vou escrever assim, né? O B vezes B vezes B, eu coloco B ao cubo. Né? Então, dá AB ao cubo. Ou seja, se eu multiplicar AB vezes A ao quadrado, AB, aqui eu coloquei B, mas era A, né? É A ao quadrado aqui. Aqui é A, tá, gente? Então, E seria A, E seria A também, e vai dar A ao cubo. Mas deu para entender aqui, deu? AB vezes A ao quadrado vai dar o A ao cubo 3 aqui, ó, A3B, ó. Tá vendo? Então, essa é a fatoração, ó, escrevi o 25AB2 menos 15A3B num produto, ó, o produto aqui, ó, num produto de fatores. Quais são os fatores? 5AB e o 5B menos 3A ao quadrado. Entendeu? Isso é fatorar polinômios. É chato? Para mim não é, mas né, para a maioria aí vai achar que é. É necessário? É necessário, gente. Isso aqui é o que separa, geralmente, quem entra aí num vestibulinho, quem passa no vestibular de quem não passa. Tá? Tem muita gente que nem tenta entender, já tira de lado, já fala, se cair, vai cair uma ou duas, eu chuto e vai na sorte. Mas é muito bom vocês saberem fazer isso. Ó, eu vou fatorar isso aqui, ó. x2y menos xy2. Ó, x2y menos xy2. Você vai ver os fatores que eles têm em comum. O que o x2y e o xy2 têm em comum? Primeiro só o x, ó, só o x. O x ao quadrado e o x. Qual que é o máximo divisor comum? O que eles têm em comum? O máximo que eles têm em comum? X. O x, né? O maior divisor que eles conseguem dividir é o x. E o y ao quadrado? Qual que é o maior que eles têm em comum? Né? Uma outra maneira que eu poderia ver é o seguinte, ó. Eu estou tentando ver o que eles têm em comum. O x2y e o xy2. Aí, se você quiser, você destrincha eles, né? Você dá uma... por exemplo, x2y, o que ele é? Ele é x vezes y. E o xy2 é o quê? X vezes y vezes y. Aí você vai ver o que é o máximo de divisores que eles têm em comum. Né? Por exemplo, o x, ó, tem um x aqui e aqui tem um x. Eles têm em comum, então, um x. Aí esse x, o outro tem x em comum? Não tem. Então, ele só tem um x em comum. Então, vamos para o y. Esse tem um y e esse também tem. Né? Embaixo tem outro y, mas em cima não tem. Então, o que eles têm em comum? Eles têm x e y, tá vendo? Então, é x e y que eles têm em comum.
Esse é o fator comum em evidência que os dois termos têm. Então, ó, fica xy, né? Eu não preciso pôr esse vezes aqui. Se eu deixo assim junto, né? Já deixa subentendido que eles estão multiplicando. E aqui dentro, quantos termos eu vou ter? 2 2. Eu vou ter o primeiro. E qual o sinal que eu vou pôr aqui? menos. E aqui, ó, é o sinal de menos que está aqui. Então, eu vou pôr o primeiro termo menos o segundo termo e fecho parênteses. Aí eu venho e me pergunto agora, xy vezes o que dá x2y? XY. X só, né? Certo? Só o x, ó. E é justamente o que estava aqui. Opa. É justamente o que sobrou aqui, ó, tá vendo? Agora o outro, xy vezes o que dá xy2? Y, que é justamente o carinha que sobrou aqui também, ó. Outra maneira que eu poderia fazer isso, né, é dividir x2y por xy. Divide x2y por xy, né? Essa divisão, eu poderia escrever o x2 assim, ó, x vezes x, né? E aí você corta os que são iguais, ó. Eu cortaria aqui o x com x e o y com y. O que sobrou? Sobrou x, que é o que eu ponho aqui, tá? E o outro eu faço a mesma coisa. Então, ó, o que deu? xy vezes x menos y. Se a gente olhar lá no livro, vai dar aqui, ó, xy vezes x menos y. Tá vendo? Só que aí ele colocou, né? Ele pediu assim, ó, calcule o valor numérico. Ah, esse aqui é da hora, gente. Esse aqui cai mesmo em vestibular, cai em vestibulinho aí, vocês forem fazer prova para... Nossa, deixa eu procurar aqui. Vocês forem fazer prova concurso de bolsa aí, cai mesmo, tá? Eles dão muita importância para matemática e português, não menosprezando outras matérias, mas essas coisas aqui é o que separa, né, o pessoal que sabe mesmo de quem sabe menos. Ó, aqui ele falou assim, calcule o valor numérico do polinômio x2y menos xy2, sabendo que xy é 21 e x menos y é 4. Aí você fala, caramba, como que eu vou fazer isso? Né? O xy é 21 e o x menos y é 4. A partir do momento que você fatorou aqui, tá vendo? Como que ficou minha fatoração? Ó, ficou xy, isso aqui cai muito mesmo. Eu vou pegar para você, vou provar para vocês que isso aqui cai. Vou pegar a prova de vestibular e vou mostrar para vocês como isso aqui cai em vestibular. Então, ó, eu fatorei, tá vendo? Né? Eu peguei a expressão inicial, que era x2y menos xy2, certo? Peguei ela, ó, e fatorei e deu xy vezes x menos y. Aí, ó, tá vendo? O xy aqui, ele vale 21, tá vendo? Então, no lugar do xy, eu ponho 21. E aqui está dizendo que o x menos y é igual a 4. E aqui dentro do parênteses eu tenho justamente x menos y, né? Então, eu posso colocar dentro do parênteses ou não. Não tem sinal. Então, 21 vezes 4 dá 84. Que é o que está no livro, ó. Olha lá, 84, tá vendo? Ó? Ele substituiu, deu 21 vezes 4, 84. Aí vamos ver essa aqui agora. Ó. Nossa, já tem equação de segundo grau aqui. Ó. Resolva a equação 2x2 menos 35x igual a 0, em que x é um número racional. O fator comum aos termos do polinômio 2x ao quadrado menos 35x é x. Ele já deu o fator comum, ó, já facilitou a vida aqui. Né? Porque, ó, entre o 2x2 e o 35x, eles têm algum número em comum? Tem algum divisor em comum? O 2 e o 35? Não. Não tem, ó. Se eu for fatorar aqui, ó, né, os dois ao mesmo tempo, eu vou dividir por 2 e apenas o 2 vai dividir pelo 2. O 35, ele vai repetir. Então, pronto, já chegou no 1 aqui, acabou. Eles não têm um divisor em comum. O 2 só divide por 2. O 35, ele tem vários divisores, né? Tem o 5, quer dizer, tem 2, né? Tem o 5 e o 7, ó. Só que o 2 não divide nem pelo 5, nem pelo 7. Então, ó, divisor de 2 é apenas o 1 e o 2, ele é um número primo, portanto, né? Só tem 2 divisores. E o 35, ele tem, além do 1 e dele mesmo, ele tem o 5 e o 7. Entendeu? Então,
o máximo, o maior divisor que eles têm em comum é o 1, né? Só tem 1 como o máximo divisor em comum. Ou seja, eles não têm divisores em comum, só 1. Então, como é 1 o divisor deles, eu não vou pôr 1 aqui, né? Eu simplesmente ponho só a incógnita, a variável, tá? Agora, vamos supor que fosse 2y2 menos 35x, né? Aí você vai ver, ó, número não tem nada em comum, variável não tem nada em comum, aí seria 1, entendeu? Aí eu teria que colocar 1. Mas isso aqui não vai acontecer. Então, o número eu não tenho. Agora eu vou ver o x, né? Os dois têm x, ó. Qual que é o máximo que eles têm em comum? Isso. O x. Se você for pegar aqui os divisores, ó, o que é x ao quadrado? É x vezes x. E o x é x mesmo. Você vai ver, ó, o que eles têm em comum? Eles têm apenas um x em comum, né? Então, o máximo que eles têm em comum é o x. Então, eu coloco o x em evidência, ponho em evidência, né? Multiplico, abro parênteses. Aqui dentro do parênteses vai ficar o quê? Quantos termos primeiro? 2. 3 termos. O primeiro menos o segundo. E fecha parênteses. Aí, agora eu vou me perguntar o seguinte, x vezes o quê, né? X vezes o quê que dá 2x ao quadrado? 2x? 2x, exatamente. 2x, ó. Se você fizer distributivo, ó, x vezes 2x, dá 2x ao quadrado. Agora, x vezes o quê que dá 35x? 35. Só o 35, né? Se você fizer a distributiva aqui, ó, x vezes 35, né, variável vezes número, é só juntar os dois. Então, x vezes 35, 35x. Entenderam? Então, resolva a equação, né? Ele quer que resolva essa equação aqui, ó. Esse daqui, gente, é matéria do 9º ano, nem sei porque que eles botaram aí no livro do 8º, mas, enfim. Então, ele pediu para resolver essa equação. Ou seja, o que quer dizer, o que é resolver a equação? Resolver a equação é achar o valor da variável, tá? Da incógnita aqui, né? Então, eu tenho que achar o valor de x. Como ele tem x ao quadrado, ele é uma equação do 2º grau, entendeu? Até o ano passado, vocês... Oh, caramba! Até o ano passado, vocês estudavam equações do 1º grau. Então, por exemplo, ó, essa daqui é uma equação do 1º grau. Qual é o valor de x aqui? 6. 6, né? O valor de x é o valor que eu coloco no lugar do x para que essa conta fique verdadeira. Então, o único número que eu posso colocar no lugar do x para esse número somar com 3 e dar 9 é o 6. E como que a gente fazia isso? A gente passava o 3 para lá, né? Ele mudava o sinal, ficava 9 menos 3, e eu chegava no resultado 6, certo? Então, se eu colocar o 6 aqui para tirar a prova, 6 mais 3 vai dar 9, tá? Mas aqui é diferente, ó. Aqui, vocês estão vendo que eu tenho 2 fatores aqui? Eu tenho 2 fatores, né? E os dois estão multiplicando. E quando que 2 números multiplicados dá 0? Por exemplo, se eu tiver o 5, 5 vezes quanto que dá 0? 0? 0. 0. E se eu tiver aqui, ó, qual é o número que vezes 12 dá 0? 0. 0. 0. Então, vocês concordam comigo que um desses dois tem que ser 0? Ou o x tem que ser 0, ou o que está aqui dentro do parênteses, que é um outro fator, né, que está junto, ele é uma coisa só, ou ele tem que ser 0. Ou o x tem que ser 0, ou ele tem que ser 0 para que esse resultado aqui seja verdadeiro. Ó. Entendeu? Então, um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, tem que ser 0. Né? Então, o que eu faço? O primeiro aqui já é x. Ó. Então, já achei esse valor do x. O x, se ele for 0, o resultado vai dar 0. Porque não importa o que dê aqui dentro 2x menos 35. Ó. Se der 50, se der 80, se der 20, se der menos 35, né? Se aqui for 0, 0 vezes o que der aqui dentro vai dar 0. Então, uma resposta já achei.
É só eu pegar e igualar o que está aqui fora por zero. Agora, a outra resposta, eu vou considerar que aqui dentro é zero. Ou seja, eu vou igualar 2x menos 35 igual a zero. Ó. O que está dentro do parênteses igual a zero. O que eu faço? Resolvo do mesmo jeito, né? Passando 35 para lá. Ele vai mudar o sinal dele. Vai ficar 2x igual a 35. Aí vocês lembram o que faz aqui? Para achar o valor do x? Jogo 2 para o outro lado. Isso. Para dividir com 35. Isso, ele vai dividir aqui, né? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ó, 35 sobre 2, tá? E como ficou em forma de fração, eu não preciso dividir, não preciso colocar 17,5. Eu deixo assim mesmo. Então, os resultados, né, são o 0 e o 35 meios. Esses são os resultados que o x deve assumir para que essa equação aqui, olha, seja verdadeira. Quer ver, ó? 0 e 35 meio. Vamos ver o que está no livro. Ele botou 17,5 aqui, mas não precisa, tá? Ó, logo, as soluções da equação são 0 ou 17,5. Tá? Se a gente deixar 35 sobre 2, já tá bom. Bom, aí tem exercício. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, gente. Colocar em fator comum em evidência, tá vendo? Tudo é fator comum em evidência, é o que a gente viu hoje. À medida que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai tirando, tá? Vocês vão me mandando, eu vou tirando as dúvidas de vocês, mas não deixem de fazer esses exercícios, porque se você só vê a explicação mesmo, que você entenda e fala, não é difícil. Na hora que você vai fazer, você bota ali o lápis para fazer, aí você vê, putz, é difícil sim, né? Não dá para fazer. A gente só aprende fazendo, tá certo? Então, façam, e dúvidas que tiverem, mandem para mim, tá? Da apostila também, a Emily mandou a dúvida para mim da apostila, eu resolvi lá para ela, né? Eu tentei dar uma ajuda lá no zap para ela. Quem tiver, manda lá, eu vejo se dá para gravar um videozinho. Eu falei para vocês que eu ia passar uma lista de exercício, né? Se vocês quiserem, eu passo uma lista, não é obrigatório fazer, tá? Faz quem quer. É assim, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão aprender. E isso vai ser bom, né, para vocês mesmos, tá? Porque essa matéria é uma matéria nova, é um conteúdo que vocês nunca viram na vida. Gente, eu vou encerrando por aqui então, tá? E espero aí revê-los na semana que vem. Ó, na semana que vem, como eu não pude dar aula anteontem, eu vou compensar na quarta que vem, tá bom? Então, quem puder participar, na semana que vem, a gente tem aula na terça, na quarta e na quinta. Aí a gente já vê um caso de fatoração na terça, um caso na quarta e um caso na quinta. Aí eu peço para vocês, se puderem, compareçam, né? Porque é um assunto muito importante e depois a gente não vai rever mais, tá? Vocês não vão ver essa matéria no 9º ano. E se a gente voltar para a sala de aula esse ano, também não vai conseguir ver, tá bom? Porque tem mais matéria ainda, né? Se vocês olharem o livro, vocês vão ver que tem muitas páginas ainda para terminar o livro, tá certo? Então, participem aí, tá bom? Na terça-feira aí a gente se vê, espero revê-los aí, tá? Então, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, suas famílias, e bons estudos. Não deixe a peteca cair, não se poupem, tá bom? Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Foi um prazer. Hello, sir.